Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer um vídeo para os irmãos, uma palavra que o Senhor deixou no meu coração. E essa palavra eu já trouxe ela para o canal, mas é uma passagem que eu gosto muito. É uma passagem com muitos versículos, mas é uma passagem que vale a pena trazer, que é uma passagem que o Senhor vem falando muito no meu coração. Vou estar começando agora. Os irmãos que já escutaram, os irmãos que já escutaram de mim, se vocês quiserem ficar para escutar, que vocês fiquem, mas tem muitos que ainda não ouviram. Então vou estar trazendo. Amém? Está lendo no Lucas 24, do versículo 13 em diante, do que é uma passagem bem conhecida, do caminho de Emaús. Amém? Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E naquele dia iam dois discípulos para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém 14 estádios, e o nome dessa aldeia era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E eles estavam andando. Aqui, né, no versículo 13, e aconteceu que enquanto eles iam andando, eles estavam falando entre si, fazendo perguntas um para o outro. O mesmo Jesus se aproximou e estava indo com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Olha como é que é forte isso. Eles estavam vendo, estavam conversando, e Jesus estava com eles, mas os olhos estavam como que fechados. Eles não podiam conhecer ele. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? Veja o que Jesus fala com eles. Então, o que vocês estão falando? Sobre qual é o assunto que vocês estão comentando? E por que vocês estão tão tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele vai perguntar: você é peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm acontecido durante esses dias? E ele perguntou: quais? E ele disse: e eles viram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi varão profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o remissor de Israel. Mas agora, sobretudo, isso é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo: e também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Aqui, né, os discípulos já estavam falando, né, das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. E ele perguntou quais coisas. Ele disse: tu não sabes o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, que fez sinais, maravilhas, que ele foi entregue ao príncipe dos sacerdotes, os nossos príncipes, e ele foi condenado à morte de cruz? Nós esperávamos que era ele que remisse Israel. E eles vão falar também que eles esperavam que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora tudo isso, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso,
Já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E aqui ele vai dizer, hoje já é o terceiro dia que todas essas coisas aconteceram. Ele vai dizer aqui. E é verdade que também algumas mulheres, elas foram ao sepulcro e elas tiveram visões de anjos que anunciaram que agora ele vive. E não achando seu corpo, dizendo que também tinham visto em visões de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres. Haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele lhe disse, nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Olha o que Jesus está dizendo. Nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ele está dizendo, não era necessário que o Cristo ele sofresse desse jeito para que entrasse na sua glória? Não era esse tipo de coisa que estava escrito a respeito dele na Escritura? Ele chama de nécios porque eles eram tardios em compreender. E eles até agora, Jesus exortando eles, eles não conheceram. E começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez como quem ia para mais longe. E eles os disseram, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus fez com que ele, como se ele fosse embora. Como se ele fosse embora. E eles o constrangeram a ficar com eles, até que amanhecesse o dia e ele pudesse continuar até onde, o seu destino, porque eles achavam que Jesus era um viajante. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ele tomou o pão. Olha o que ele fez. Pega o pão, abençoou e partiu e lhe deram. Tomando o pão, e abençoou e partiu e deu a cada um deles. Então, nesse momento, no partir do pão, os olhos deles puderam ser abertos. Olha como é que Jesus faz. Os olhos deles foram abertos. E eles o conheceram. E ele desapareceu diante deles. Quando ele parte o pão, entrega aos seus discípulos, os seus olhos que estavam fechados são abertos e ele desaparece da onde ele está. Olha como é que Jesus fez. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós no nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Eles falavam, alguma coisa ardeu no nosso coração quando pelo caminho ele falava e nos ensinava a respeito da escritura. Galera, essa parte aqui que ele reparte o pão é uma passagem muito linda. Ele reparte o pão, entrega a cada um deles, e os olhos deles são abertos, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece dali. E eles começam a falar. Não ardia nosso coração quando pelo caminho eles nos falavam, quando nos abriam as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam ali os congregados, os 11, os que estavam com eles. E depois disso tudo, depois deles terem andado por esse caminho todo, ter aprendido, ter escutado o que dizia aquele andarilho, e que mais tarde aquele andarilho se mostra Jesus, se revela como Jesus, que era Jesus ressuscitado o caminho todo. Aqui, se a gente voltar no começo do texto, vai dizer que Jerusalém ficava 60 estágios de distância de
Emaú. Eles andaram esse caminho todo conversando com aquele homem e eles só foram conhecer que era Jesus quando Jesus repartiu o pão com eles e os deu, e eles comeram, e os seus olhos se abriram. E dito isso, quando isso aconteceu, ele desapareceu. Então eles foram até Jerusalém, onde estavam congregados os 11. Essa palavra fala muito no meu coração, porque muitas das vezes Jesus se manifesta de um modo que a gente não consegue compreender. Muitas das vezes ele se manifesta de uma forma tão simples, tão simplórica, que a gente nem consegue compreender, porque eles estavam cheios de doutrinas, cheios de presunção. Eles achavam que tudo estava perdido, mas o Cristo já havia ressuscitado. A morte já foi banida para sempre. E Cristo reina, ele vive para todo sempre, com a glória do seu poder. Essa passagem é uma passagem muito boa, uma passagem que mostra o poder do Cristo. Cristo podia aparecer com aquele corpo de luz, todo glorificado, todo bonito, mas não, mesmo tendo um corpo de luz, ele apareceu de uma forma que não chamou a atenção deles. Eles só foram perceber quando eles pensaram assim: esse gesto, esse meio de pegar os pães, de abençoar, esse meio de partir o pão é Jesus. Jesus é maravilhoso. Cara, como é que essa passagem mexe comigo? Muito boa mesmo. A passagem aqui é uma passagem muito boa que nos ensina a gente ter a noção que as coisas não funcionam do modo que a gente quer. Eles estavam esperando que ele fosse remir Israel, mas esse dia, quando chegar esse dia, ele já sabe como vai ser. Não vai ser da maneira que eu estou esperando, da maneira que você está esperando, da maneira que vocês esperam. É a maneira dele. Tem gente que diz: ah, Jesus não volta. Eu escuto muito falar disso. Olha só essa passagem. Jesus falou que ia ressuscitar e ressuscitou, mas ele não se manifestou para eles naquele momento da maneira gloriosa. Eles tiveram que ir até Jerusalém para ver ele com o corpo glorificado. Ele nem sempre vai se manifestar da maneira que você quer, porque o alfa e o ômega, o princípio e fim, é ele. Não é eu, não é você. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o eterno. Ele faz o que ele quer. Guarda essa palavra no teu coração e lembre-se, Jesus se manifesta como quer. Amém.